O nosso companheiro José Capinha vai dar início aos trabalhos da noite e logo em seguida a gente uma passa para a palestra. Como ele já agora? Vai ter cumprido. Então vamos. Ora, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sexta-feira de estudo. Hoje vamos começar um bocadinho mais cedo e vamos começar com a leitura de um pequeno trecho do livro Passos de Luz, intitulado Futuro. O seu futuro depende do seu hoje. Procure ser justo, amigo e companheiro de todos que estão ao seu redor. O futuro chegará para você, mas está em suas mãos como ele será. Ofereça tudo de bom, para que no amanhã possa receber tudo o que sempre sonhou. Porém, não se esqueça de que só receberá conforme tenha dado. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde a menor deles até ao maior. Paulo, Hebreus 8:11. E vamos silenciar a nossa mente, respirar fundo, e vamos, através do nosso mentor espiritual, vamos nos ligando à egrégora da casa e vamos fazer uma pequena meditação. Que Jesus, nosso modelo e guia e nossa companhia, nesta noite nos possa envolver para que nós possamos estar abertos aos ensinamentos que nos vão ser trazidos. Certamente nos farão falta mais à frente. Vamos agradecer à egrégora da casa a oportunidade que nos deu de estarmos aqui mais um dia. Vamos agradecer pela vida, pela natureza, por tudo que nos rodeia. E vamos humildemente pedir uma bênção especial para todos nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para todos aqueles que nos rodeiam, para que nós possamos ter força, coragem e, sobretudo, vontade de encarar estes tempos difíceis que nós vivemos neste planeta de provas e expiações. Vamos pedir também uma bênção especial ao Alahart, que nos vai trazer o recado da noite e que esse recado possa ser assimilado por nós todos. Vamos dar uma saudação especial a todos os companheiros do outro lado da vida que connosco vieram, ou que foram trazidos aqui nesta noite, como geralmente acontece, que ela possa ser uma noite de esclarecimento para eles, uma noite produtiva, e que possam sair daqui mais conscientes do sentido sagrado da vida. Que Jesus, nosso modelo e guia, nos possa acompanhar hoje e sempre em todos os momentos da nossa vida. Obrigado a todos. Agora vamos seguir com a palestra do Alahart. Muito obrigado. Vou colocar então a tua imagem aqui no nosso telão. Boa noite. Já estás aqui agora. Deixa eu só ver se
se eu tenho volume suficiente para ti. Antes Todos de... me ouvem? Sim, acho que estamos todos te ouvindo bem. Eu quero só fazer aqui para o nosso pessoal, muito brevemente. O Jorge, essa figura que vocês estão vendo aí, ele é espírita desde a juventude, trabalhador das juventudes espíritas, né, Jorge? Desde que elas sempre envolvido com a área do estudo, com a área doutrinária do espiritismo. É do Macapá, é isso? Do Amapá, né? É. E atualmente está morando no estado do Paraná, se não me engano. Muito bem. Então, seja muito bem-vindo. Estamos todos muito felizes de tu estar aqui conosco, né? Eletronicamente estar aqui conosco. Eu agora vou tirar a minha câmera, vou colocar a câmera do público, mas eu estou sempre aqui, tá? Se precisar de alguma coisa, meu nome é Moisés, só dá um grito aí que eu apareço, tá bom? Eu vou trocar a câmera aqui, então, por favor, fique à vontade. Mas acho que era o ramo das flores. Não precisa. Então, ali, ó. Tudo contigo. Olá, uma boa noite para todos. Todos me ouvem, todos me veem. Boa noite. O nosso assunto de hoje, que nós iremos conversar, tem a ver fundamentalmente com um dos pontos mais importantes que a doutrina espírita possui, que é sobre o propósito da vida, o sentido do porquê de tudo, a compreensão mais dilatada da razão pela qual as nossas vidas possuem o desenvolvimento que nós bem conhecemos. O que se nota daquilo que o Espiritismo nos fala, e isso é bastante comum, e, segundo a doutrina espírita, o desenvolvimento, o crescimento, a evolução do espírito está vinculada a dois tipos de conhecimentos diferentes: o conhecimento moral e o conhecimento intelectual. Por quê? Porque nós precisamos do conhecimento moral para que a gente consiga efetivamente a gente precisa do conhecimento intelectual para que a gente consiga promover o crescimento intelectual. E muitas vezes, quando a gente ouve que a gente primeiro precisa desenvolver o lado intelectual para depois desenvolver o lado moral, é muito comum as pessoas acharem que você precisa ter um título de doutor para ser bom. Não. Não é esse conhecimento espiritual que promove o processo da evolução. O que promove o processo da evolução é a experiência, o experimentar, o vivenciar, o viver, o rentear com as experiências da vida, o conviver com pessoas, o ter experiências. Porque, ao ter experiências, ocorre o desenvolvimento da compreensão espiritual que se tem sobre a vida. É por isso que, em doutrina espírita, nós dizemos que primeiro o conhecimento intelectual, depois o conhecimento moral. Porque não existe possibilidade de eu ser bom se eu primeiro não tiver experiências intelectuais. Por exemplo, um animal ele não possui desafios morais. O animal ele está numa condição em que ele ainda está desenvolvendo o instinto, está começando a ter as primeiras experiências de inteligência, ainda bastante rudimentar.
esse processo de crescimento da criatura, ele evidentemente vai passar pelas experiências que vão alargar a compreensão dele, para depois vir a parte moral. Para que eu seja bom, para que eu verdadeiramente compreenda e ame o meu irmão, eu preciso primeiro experienciar, eu preciso vivenciar, eu preciso ter possibilidades de desenvolvimento das minhas condições intelectuais, para depois vir os aspectos morais. Então, é muito comum muitas pessoas dizerem assim: mas se a pessoa é boa, é porque ela já desenvolveu o campo intelectual. Mas não é o dos livros, não é o conhecimento da academia, é o conhecimento da vida, ser uma alma experimentada, alguém que experimentou, que vivenciou, que teve muitas experiências para que, então, aquilo depois se transformasse em conhecimento moral. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 120, Allan Kardec pergunta aos espíritos se é necessário que venha primeiro o conhecimento do bem e do mal pelos erros, ou se esse conhecimento pode vir por outra via. Pergunta Kardec aos espíritos: é necessário passar pela fieira do mal para chegar ao bem? É necessário que eu primeiro erre para depois eu aprender o que era errado para fazer o certo? Não, dizem os espíritos. Ninguém precisa errar para aprender o que é certo, mas precisa experimentar. Veja como os espíritos colocam. Eu preciso experimentar para depois ser bom. Não há como eu ser bom sem experiências. Como que alguém vai compreender o que é o perdão, o que é o amor, o que é a fraternidade, se esta pessoa não se predispõe a promover em si um processo de desenvolvimento das suas questões emocionais? Então, isso é fundamental para que a gente consiga compreender que o desenvolvimento nosso, primeiro tem que ter experiências, primeiro eu tenho que experimentar. Depois de experimentar, é que eu posso, em cima da experiência, desenvolver o meu senso moral sobre tudo isso. Então, eu preciso do conhecimento intelectual depois do moral. Muitas pessoas acham que quando a gente estuda sobre Jesus, que aprendemos seus ensinamentos, que aprendemos sobre suas parábolas, que estudamos os princípios da doutrina espírita, que isso é conhecimento moral, mas não é conhecimento moral. Isso também é conhecimento intelectual. Porque quando eu estudo uma parábola, quando eu aprendo que tinha 2 filhos, um era mais jovem e pediu metade do que o pai tinha e foi embora para longe, e o outro ficou, e o mais novo foi embora, gastou tudo, voltou, o pai o recebeu e fez uma festa, isso não é conhecimento moral. Isso não é. Isso é conhecimento intelectual. Quando alguém faz um discurso dizendo Jesus apresentou as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, conhecimento intelectual. Nada disso é conhecimento moral. Conhecimento moral é outra coisa diferente disso. Esse conhecimento que estamos falando, ele não é conhecimento moral, ele ainda faz parte dos conhecimentos intelectuais. Eles estão ainda na primeira asa. O espírito precisa das 2 asas para voar. Mas todos os estudos, como este que estamos fazendo, não é conhecimento moral.
isso aqui é conhecimento intelectual. Tá, mas se isso é o intelectual, qual é o moral? Qual é o conhecimento moral que o Espiritismo diz que a gente tem que ter? Conhecimento moral é uma coisa que ninguém pode passar para ninguém. Eu não consigo passar para vocês conhecimento moral, porque tudo que eu falo é intelectual, é uma coisa que existe dentro de mim, é uma experiência que a gente vive pessoalíssima. Numa turma onde você ensina sobre Jesus, a compreensão da turma é diferente, porque as pessoas vão absorver esse conhecimento e fazerem reflexões distintas. E são as reflexões diferentes que nós fazemos que falam dentro do fundo das nossas almas que verdadeiramente é o conhecimento moral. O conhecimento intelectual, ele é muito importante, mas ele não salva. Ele não salva. Então, nós temos um conhecimento que é da experiência da vida, o de viver em família, das experiências da vida, de estar com as pessoas, isso é um tipo de conhecimento. Nós temos um segundo conhecimento, que é o conhecimento das ciências do mundo, biologia, química, física, literatura. É um outro conhecimento que também não salva. Nós temos um terceiro conhecimento, o conhecimento das leis universais. Também não salva. Também não salva. O que salva é o conhecimento moral. Então, eu tenho 3 tipos de conhecimentos intelectuais. 3. Nenhum desses é capaz de salvar a criatura humana. Porque o que verdadeiramente salva é o desenvolvimento do senso moral, que não é nenhum dos 3 conhecimentos. Agora, se eu não tiver o primeiro dos conhecimentos, que é o conhecimento da vivência, de estar com as pessoas, de ser um espírito que vive em grupo, que aprende a respeitar, a compreender, a viver em família, não vai dar para desenvolver o senso moral. Não tem como. Eu não vou conseguir. E qual é a importância do conhecimento intelectual? A importância do segundo conhecimento, que é o conhecimento intelectual, é que o conhecimento intelectual ele é fundamental para os altos níveis de evolução. Quando nós pegamos em O Livro dos Espíritos, as questões 100 a 113, aonde aparecem as classes dos espíritos, vocês vão ver que existe um tipo de espírito lá chamado espírito benévolo. Os espíritos benévolos são espíritos que eles têm mais conhecimento da parte de vivência do que das ciências do mundo. Ele não entende muito de física, química, biologia, matemática, ele não conhece muito disso, mas ele sabe muito amar. Ele é um espírito que ama muito, mas ele é limitado nas suas condições intelectuais. Como ele é limitado nas questões intelectuais, então ele não consegue se resolver. Ele não consegue avançar. Ele vai só até aqui. Ele vai até a condição de espírito benévolo. Mais do que benévolo, ele não consegue ir. Para que ele passe para um nível mais elevado, que são espíritos de sabedoria, que é uma outra condição, que seria já a terceira classe dos espíritos, para que ele seja um espírito de sabedoria, aí tem que ter o conhecimento dos livros. Aí sim. Para que ele seja de sabedoria, um espírito sábio, um espírito superior, aí tem que ser conhecimento das ciências do mundo. Mas para que eu chegue ao nível de benévolo, se eu tiver muita experiência de vida e não tiver muito conhecimento tecnológico, muito conhecimento de academia, de banco de escola, eu consigo ser benévolo. Eu sou uma alma que tendo ao bem, mesmo não tendo grandes conhecimentos científicos.
Então, reprisando, eu tenho 3 conhecimentos intelectuais. O primeiro, o conhecimento de viver, de experimentar, que é fundamental para que eu possa me desenvolver. Sem esse, não dá. Mas tendo esse primeiro conhecimento, você só vai chegar até espírito benévolo. Dali para frente, tem que ter o segundo, que é o conhecimento das ciências. Tem um terceiro conhecimento intelectual que muitas vezes nós pensamos que é moral, que é o conhecimento da ciência das religiões, o conhecimento da teologia, o conhecimento das coisas do mundo espiritual, o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento da literatura espírita. Isso é conhecimento moral? Não, isso não é conhecimento moral. Isso também é conhecimento intelectual, e é conhecimento intelectual da área das religiões, da área da moral, da área da teologia. Mas isso não significa que eu seja bom. Porque eu posso ser alguém que instrua as pessoas sobre esse assunto e sou muito perverso. Eu posso dar excelentes aulas sobre reencarnação e ser mau. Eu posso falar demais sobre Jesus e ser cruel. Então, o conhecimento da ciência religiosa não determina que eu seja bom. É por isso que não é conhecimento moral. Ele é conhecimento intelectual. Tudo bem. Então, o conhecimento espiritual, esse que nós estamos fazendo aqui, não serve para nada? Ele não nos é útil? Nós estamos perdendo tempo estudando as leis espirituais, estudando os ensinamentos morais que o Espiritismo tem? Nós estaríamos, então, perdendo a oportunidade de estarmos fazendo outra coisa por estarmos estudando esses conhecimentos? Não. Absolutamente não. Por quê? Porque os conhecimentos espirituais, eles são fundamentais para impulsionar a nossa transformação moral. Eles não são indispensáveis, mas no nosso grau de evolução, para a nossa dificuldade de compreensão, eles são fundamentais. Por quê? Porque os conhecimentos espirituais nos convencem a sermos bons. Eles nos convencem. Eu vou dar um exemplo. Você diz a uma pessoa assim, olha, Jesus recomendou que nós amássemos os outros, que nós perdoássemos as pessoas, que nós amássemos até os nossos próprios inimigos. Vamos dizer isso. É isso que a gente vai dizer. Nós vamos falar que sim, que as nossas vidas, elas são vidas em que Jesus recomendou que a gente amasse o inimigo. Aí alguém pode dizer assim, tá, mas eu não quero amar. Eu não gosto dessa ideia. Eu não vou fazer. Qual foi a consequência que Jesus apresentou para o não perdão? Na verdade, Jesus trouxe ensinamentos, ele não trouxe mandamentos. Ele nos ensinou o que fazer, mas ele não falou o que aconteceria se nós não fizéssemos. A estratégia de Jesus para nos ensinar a sermos bons não foi nos entregando todas as leis espirituais. Ele não falou da lei de causa e efeito, ele não explicou a reencarnação, ele não detalhou sobre a questão da evolução do mundo espiritual, da obsessão, da perturbação, do reencontro dos espíritos em outras. Ele não falou disso. Ele não falou. Então, como que Jesus conseguiu convencer as pessoas a perdoarem? Ele utilizou como estratégia de convencimento
o amor a ele. Então ele dizia: por amor de mim, vocês vão fazer isso por amor a mim. Então ele usa como estratégia de convencimento que a gente faça o bem, usando a compreensão de que esse é o desejo dele. Então, se vocês me amarem, vocês farão o que eu estou dizendo. Os cristãos que se lançavam na arena, que eram comidos pelos leões, que eram rasgados pelos cavalos, que eram amarrados nos postes de martírio, que eram lançados no azeite fervente, eles não faziam isso porque sabiam da reencarnação. Eles faziam isso porque Jesus havia dito para eles: eu estou dizendo para vocês, façam o que eu estou falando. E por amor a ele, as pessoas faziam esse tipo de movimento. Então, o Cristo não se utilizou de todas as verdades espirituais para convencer os indivíduos daquilo que eles deveriam fazer. A bem da verdade, ele foi o primeiro dos grandes reveladores da humanidade que não entregou o conhecimento por inteiro. Porque muitas pessoas antes dele também falaram do amor, do perdão, da fraternidade. Muita gente falou. Muita gente. Mas só Jesus entregou a proposta do perdão divorciada das leis espirituais. Só ele que fez isso. Se você pegar o pensamento de Buda, de Krishna, de Sócrates, da Cabala, dos Vedas e de todas as grandes religiões do passado que falavam sobre o amor, sobre o perdão, essas doutrinas todas se apoiaram numa base. Qual era a base? Existe a reencarnação, existe a lei de causa e efeito, e se você não fizer o que eu estou dizendo, você vai reencarnar pertinho da pessoa que você tanto odeia. Então, você precisa perdoá-la para que você se desconecte dela e tenha uma nova vida. Então, vejam como o conhecimento espiritual ele nos é importante para que a gente consiga, de fato, entender o propósito da vida. Então, eu muitas vezes digo assim, não, eu não vou perdoar. O que fulano fez, não vou perdoar. Tudo bem. Eu não sei de lei de causa e efeito, eu não sei nada de reencarnação, eu não sei nada de nada, então eu automaticamente acho que está tudo certo. Não vai acontecer nada comigo mesmo, então eu aproveito e faço esse tipo de movimento. Vou continuar odiando, vou continuar com raiva, porque nada vai me acontecer. Vejam como é importante o conhecimento espiritual. Quem não sabe do conhecimento espiritual tem uma tendência de dizer, pois eu não quero perdoar, pois eu não quero amar o meu inimigo, pois eu não quero fazer bem ao próximo, eu não quero, é gosto meu, eu não quero. O conhecimento espiritual ele vem e nos revela as leis e nos mostra da seguinte maneira, tá aqui, você quer saber? Eu vou te mostrar o que você deve fazer e por que deve fazer. Jesus nos disse o que fazer, mas não falou por que fazer. O porquê dele era por amor a mim. E por que Jesus usou essa estratégia? Por que ele não fez como todos os outros? Como Krishna, como Buda, como Sócrates, como a Cabala, como os Vedas, que entregaram a doutrina inteira. Falaram de lei de causa e efeito, falaram de reencarnação, falaram de mundo espiritual, falaram de 10 coisas diferentes. Todos eles falavam de 10 coisas. A existência de um Criador, que o homem tem uma alma, que essa alma é imortal, que depois da morte, essa alma imortal vai viver no mundo espiritual, que ela se comunica com os homens, a mediunidade, que existe a lei de causa e efeito, que existe a reencarnação, que os espíritos evoluem, que o nosso destino é a felicidade e que o amor
é a regra de conduta para que alcancemos essa felicidade. Todos eles de Deus, ele falou da alma, falou da imortalidade da alma, até aí ele foi. E falou do amor. Ele saltou todas as outras partes e nos entregou o começo e o fim. Por quê? Porque o objetivo desses conhecimentos é que a gente aprenda a amar. Só que a diferença de Jesus para Buda, Krishna, Sócrates, Vedas, Cabala, etc., é que Hermes Trismegisto, Orfeu e mais quem vocês quiserem colocar, esse pessoal não falava para público, eles não falavam para a massa. A revelação que eles trouxeram não era uma revelação universal, era uma revelação para um grupo. Por isso que a doutrina que eles traziam era uma doutrina secreta. Hermes ensinava tudo trancadinho. Pitágoras ensinava só para um grupo de pessoas. Sócrates era só para um grupo de pessoas. As informações eram só para os escolhidos. A Cabala só para um grupo de pessoas. Não era para todo mundo. E Jesus? Jesus entregou para todos. Então, a revelação de Jesus é uma revelação universal. Como era uma revelação universal, ela não poderia entregar todas as coisas. Então, ela entregou só um pedaço, que era o que o povo suportava, e ali, no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai dizer que ele mandaria depois um consolador para ensinar o que ele não tinha dito. Por quê? Porque as pessoas amadureceriam para ouvir aquilo. Mas aquilo que esse consolador iria dizer, o Buda já tinha dito. O Krishna já tinha dito, pelo menos em germe, não com a nitidez com que a doutrina espírita fala, é lógico. Mas o princípio já estava entregue em Buda, em Krishna. Por quê? Porque eles falavam para um grupo de espíritos muito avançados que viviam naquela época e que podiam suportar essa informação. Os que não podiam ficavam com aquela doutrina mesmo, politeísta, aquela doutrina cheia de rituais, que atendia aos mais frágeis. Os povos antigos eles tinham sempre duas religiões. Uma que servia para os leigos e uma outra, secreta, que só era entregue para os iniciados. Jesus pegou a doutrina dos iniciados e entregou para todo mundo. Só que não entregou toda, entregou só o começo e o fim. O meio, a parte mais técnica, ele não entregou. E ele baseou que nós viveríamos o amor a partir do amor que tivéssemos por ele. Pode consultar as obras do cristianismo primitivo, que vocês vão ver que o comprometimento dos cristãos a ponto de se sacrificarem no circo do martírio era por amor a Jesus. Era pela crença de que existia uma vida onde eles iam viver após a morte. Eles iam só até aí. Eles amavam os outros, os inimigos, não é porque na outra encarnação eles poderiam encontrar com o inimigo, então, para não encontrar. Não era isso. É porque Jesus disse, ame o seu inimigo. Então, é isso, eu vou fazer. Então, muita gente acordou para esse processo. É aí que a gente vai entender como que o conhecimento espiritual se torna importante. Porque aqueles que seguiam Jesus e que não quiseram fazer, não fizeram, porque não havia uma compreensão, como a gente tem hoje com a doutrina espírita, do mecanismo do desamor. Qual é a consequência para nós quando nós decidimos não amar? Quando eu bato no meu peito e digo, eu vou continuar tendo ódio. Na época de Jesus, não havia resposta. Hoje nós já dizemos, tudo bem, é a sua decisão, você quer que seja assim, então faça. Mas eu vou te contar o que é que tem por trás disso. E aí você pode ajudar a pessoa a tomar uma decisão mais correta a partir do momento que você esclarece para ela o que seja a reencarnação, o que seja a lei de causa e efeito,
e como que os espíritos se reencontram em uma próxima existência, facilitando com que as criaturas possam dizer de si para si mesma: é verdade, eu necessito perdoar para que eu possa ser feliz. É aí que entra um ponto fundamental dentro do conhecimento espírita. Como que o conhecimento espiritual se torna importante para o advento do conhecimento moral. Passamos uma viagem no tempo e voltemos para 600 anos antes do nascimento de Jesus. 600 anos antes do nascimento dele, nós tivemos uma personagem muito importante na história das religiões, chamado Siddhartha Gautama, o Buda. O Buda também estudou as leis espirituais e também revelou aos seus discípulos as verdades espirituais que existem no mundo. E foi exatamente pelo fato das verdades espirituais terem chegado através do Buda e essas verdades terem sido anotadas que a gente hoje sabe o que o Buda deixou para nós de notícias sobre isso. O que o Buda deixou para nós? O Buda descobriu que existem as chamadas nobres verdades. As nobres verdades que o Buda descobriu. Qual foi a primeira nobre verdade que o Buda descobriu? Primeira, existe o sofrimento. Quando a gente ouve isso, a gente diz assim, ué, mas quem é que não sabe que existe o sofrimento? Todo mundo sabe que o sofrimento existe, é verdade, todo mundo sabe que o sofrimento existe. E o Buda, quando esteve conosco, veio falar sobre isso e veio nos falar que o sofrimento existia. E o pessoal dizia, ué, mas o que ele quer dizer com isso? Que é preciso que nós, para que a gente consiga se libertar do sofrimento, para que o conhecimento nos liberte, eu preciso saber que eu sofro. Porque ninguém de nós vai se libertar do sofrimento se achar que não sofre. Se nós dissermos assim, ai, minha família é uma maravilha, ai, meu marido é maravilhoso, meu filho é maravilhoso, não é maravilhoso, a minha vida é maravilhosa, então não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Nós só iremos mudar as nossas vidas se tiver alguma coisa fora do lugar. Então eu preciso descobrir que existe algo na minha vida que precisa ser melhorado. Porque se todo mundo que está aqui está num processo de melhoria espiritual, está num processo de transformação moral, evidentemente, todos esses companheiros, logicamente, têm alguma coisa para mudar na sua vida. Eles possuem algum objeto que precisa ser transformado. E é aí que a doutrina espírita nos oferece a compreensão de que ninguém consegue ser feliz enquanto não amar. É o que a doutrina espírita diz. Questão 614 de O Livro dos Espíritos. É impossível ser feliz sem amar. Lá está dito que o homem é infeliz sempre que se afasta da lei de Deus. Então, a infelicidade, ela é decorrente de um afastamento do homem da lei de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós automaticamente iniciamos um processo de sofrimento. Então, o Buda dizia o seguinte, que sim, todos nós possuímos sofrimento, todos nós. O sofrimento é o corpo físico, que é doente, que nos limita, e a gente sofre a tristeza de ter um corpo que não reage às nossas expectativas de como é que ele deveria funcionar. A gente já tem algumas sequelas, algumas limitações, e isso nos gera frustrações, tristezas, sofrimento,
infelicidade porque o corpo não corresponde às minhas expectativas e promove um processo de sofrimento. Outros de nós não temos um sofrimento no corpo físico. Nós temos um sofrimento no nosso mundo afetivo. Como gostaríamos de ter alguém que caminhasse ao nosso lado, que tomasse a nossa mão, que fosse um companheiro leal, amoroso, que cuidasse de nós, que se antecipasse às nossas expectativas, que nos cuidasse da melhor maneira possível, que fosse um modelo para a gente de amor, de afeto, de cuidado. Mas muitos de nós não temos esse alguém. Ou porque estamos sozinhos, procurando desesperadamente alguém para dividir a vida, para dizer que ama e ouvir que é amado. Ou às vezes porque até já encontrou alguém, mas este alguém que eu me encontrei, ele não corresponde às minhas expectativas. E exatamente por eu não ter achado ou ter encontrado alguém que não é exatamente o que eu queria que essa pessoa fosse, eu sofro a tristeza das dificuldades que o meu parceiro tem ou da ausência de um parceiro e por isso eu sou infeliz. Tem outros que a infelicidade não está aí, está na família como um todo. É uma confusão que não tem fim, briga de filho, confusão com nora, confusão com sogra, tumulto entre sobrinhos, primos que não se entendem, filhos e marido, pai que não se dão bem, irmãos entre si, confusão, briga, ódios dentro de casa. Então eu digo, meu Deus, eu não sei o que eu faça com esse meu filho, que eu não consigo levá-lo na direção que eu queria. Quanto sofrimento, quantas vezes nas nossas vidas as nossas dores decorrem dos sofrimentos em família. Então essa também é uma área de sofrimento que a gente tem. Tem outros que o sofrimento não está na família em si, está na sociedade. A sociedade não me aceita pela cor da minha pele, não me aceita pela forma do meu corpo, não me aceita pelas meus posicionamentos políticos, não me aceita por conta da minha orientação sexual, não me aceita porque eu sou rejeitado por eu ser pobre, então, por eu ser um migrante. Meu Deus, quanto sofrimento social existe! Não está no meu corpo, não está na pessoa que eu escolhi, não está na minha família, mas está na sociedade que eu convivo. E existem outros que, além de todos esses sofrimentos, pode ter também o sofrimento econômico. Uma pobreza extrema, fome, desassistência, não pode ter um lugar para viver porque não tem onde se abrigar, tem uma fome danada, não tem roupa para se vestir, dorme nas ruas, tem frio, passa privações, vê seu filho chorar de fome. Então, existem várias dores, de tal maneira que, na nossa sociedade, nós, em diferentes aspectos, experimentamos o sofrimento. Então, o que o Buda diz é o seguinte: sim, existe o sofrimento, sim. Não adianta querer dizer que não tem sofrimento, não adianta querer dizer que não sofre, porque todos nós, indistintamente, experimentamos o sofrimento. Experimentamos o sofrimento. Essa fala do Buda, quando diz que todos nós experimentamos o sofrimento e que o sofrimento existe, que é a sua primeira grande, nobre verdade, Jesus representaria na sua primeira bem-aventurança, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reconheça a sua fragilidade. Descubra que você é um pobre de espírito para descobrir a felicidade que existe pela possibilidade de mudança. Porque o que é que o Buda dizia? Enquanto você
não descobrir que sofre, não tem como cessar seu sofrimento. Só existe uma forma de cessar o sofrimento da criatura, que começa quando ela descobre que ela sofre. Se eu achar que eu não sofro, se eu achar que a minha vida é uma perfeição, eu automaticamente não tenho como resolver o problema do sofrimento. Então, o primeiro passo para a libertação do sofrimento é que eu diga para mim mesmo, sim, eu reconheço que eu sofro. Eu tenho compreensão disso. Eu sei que é verdade. Eu realmente eu sou um espírito que sofro. Eu tenho falhas, tenho erros, tenho problemas de família, eu tenho conflitos no meu lar. Eu sou uma alma que precisa de ajuda. Então, quando nós caímos nessa condição de entendimento, sim, eu sou frágil, eu estou apto a iniciar o processo de mudança, que é a primeira bem-aventurança. Felizes os que sabem que são frágeis, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, maravilha se você já descobriu que você tem coisas para consertar em você. Mas ai de você se achar que você está sempre certo, que você não precisa mudar em nada, que você é o certo de tudo, que você nunca erra, que você nunca precisa pedir desculpa. Porque se você nunca pedir desculpa, nunca está errado, a culpa é sempre dos outros, estamos enrolados. E a gente pode fazer um exercício em casa, aqui não. Começar a prestar atenção se eu culpo os outros pelo que me acontece. Quanto mais eu responsabilizo os outros, mais imaturo eu sou. Quando eu digo a culpa é da minha mulher, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é dos meus filhos, a culpa é da minha sogra. Então, quando você leva para fora de si as suas dores, a razão do seu sofrimento, é porque você ainda não entendeu o sentido profundo da vida. Então, a primeira nobre verdade do Buda é: existe o sofrimento. Existe o sofrimento. Como é que eu vou curar esse sofrimento, pelo amor de Deus, hein? Será que, dos 3 conhecimentos intelectuais que existem, a vivência da vida será suficiente para resolver as minhas dificuldades? Pode ser que eu consiga, só com minha experiência de vida, resolver alguns problemas, alguns conflitos que eu tenho. Ela pode resolver alguns, sim. Ela resolve alguns. Eu tenho muita briga em casa com meu marido, é uma confusão. A partir de hoje, parar de reclamar dele. Não vou mais reclamar, não vou mais brigar. Vou parar de brigar para ver se melhora. E, às vezes, parando de brigar, melhora. Então, a minha experiência de vida, a minha vivência pode resolver alguns problemas. Talvez ela não resolva todos, tá? Talvez ela não resolva todos, ela pode resolver alguns. Mas ela talvez não resolva problemas mais graves. Por exemplo, alguém matou meu filho na rua. Um assassino. Para roubar. Fez algum tipo de ação contra ele e matou meu filho. Não fez nada para ele. Estava na rua, essa pessoa quis assaltá-lo, ele não entregou o telemóvel e aí ele foi assassinado. Muito bem. Está morto. Será que é fácil eu perdoar alguém que matou o meu filho? A minha experiência de vida vai me ajudar a resolver vários problemas simples, mas não será suficiente para resolver problemas complexos do comportamento humano. Então, esse primeiro tipo de conhecimento ele não vai resolver os meus conflitos internos. Segundo tipo de conhecimento. O conhecimento intelectual. Esse é bom. Entender de física, de química, de biologia, ter doutorado, pós-doutorado. Não resolve nada. Não resolve nada. Esse aí não resolve nada mesmo. Não vai resolver. Os meus problemas, ele não vai resolver.
o primeiro tipo de conhecimento, que é a experiência, esse vai resolver mais, porque se eu for um médico com grande conhecimento de neurologia, mas eu não tiver uma vivência de entendimento das coisas, eu seria um péssimo pai, um péssimo marido, mesmo sendo um excelente médico. Então, quer dizer que o conhecimento dos livros, o conhecimento intelectual dos livros, não vai permitir com que eu avance espiritualmente? Vai, mas vai permitir para que eu avance não para as minhas questões, mas para o entendimento da vida, para que eu compreenda e colabore de maneira larga. Então, eu preciso do primeiro para resolver os problemas mais simples e preciso do segundo para o entendimento da vida, como é que ela se manifesta. E o terceiro, hein? Será que ele é importante? Será que ele não é? Pois é. Vamos ouvir o que o Buda disse sobre esse terceiro conhecimento. O Buda disse, primeira nobre verdade, existe o sofrimento, e falou aquilo que eu já comentei. Segunda grande nobre verdade do Buda, existe uma causa para o sofrimento. Essa é a mais legal de todas as verdades que o Buda descobriu, porque ele não descobriu assim, ó. Eu descobri as causas do sofrimento humano. Ele não disse isso. Ele disse que todo sofrimento humano tem uma única causa. Uma única causa. E que se eu conseguir retirar essa causa, eu livro o homem do sofrimento. Não é louco isso? É fantástico. O Buda descobriu a chave para a felicidade. Ele descobriu a chave para a libertação do sofrimento. Os tratados do Buda são exatamente nos fazendo descobrir o sentido profundo da vida, a descoberta do propósito de todas as coisas. Como fazer para entender a vida? E o Buda disse, eu sei qual é a causa do sofrimento humano. Eu sei a causa. E é interessante, porque quando a gente se aproxima do conhecimento do Buda, tem horas que ele diz que é uma só. Mas tem horas que esse uma só é uma coisa, tem hora que ele diz que é outra coisa, e tem horas que ele diz que é outra coisa ainda. É uma confusão danada. Ele diz, por exemplo, que o que promove o sofrimento do homem é o apego. O apego. Então eu me apego, eu tenho isso, meu Deus, eu tenho isso, é meu, é meu. Quando eu perco isso, eu sofro. Eu sofro por quê? Porque eu achei que isso era meu, e aí um dia eu perdi, esqueci num ônibus, eu esqueci numa loja, eu perdi. Isso que eu pensei que eu tinha, eu não vou ter mais. Então eu penso que eu vou ter a minha saúde. Pois é, mas não tem, uma hora você vai perder. Eu penso que o meu filho me pertence, ele pode desencarnar antes de mim. Então, o homem sofre porque ele está apegado às coisas. Então, o apego do homem às coisas faz com que ele experimente o sofrimento. Nós vamos encontrar muitos textos do Buda falando isso, que o apego promove o sofrimento. Uma segunda hora, o Buda vai se referir de maneira diferente a isso. Ele vai dizer assim, a causa do sofrimento humano é uma só, é a ilusão. É a ilusão. Joana de Ângeles, quando trata sobre essa questão da ilusão, ela diz que a ilusão é achar que a vida é só material. Isso que é a ilusão. Se eu achar que a minha vida é só a vida material, que eu sou o que eu vejo no espelho, aí eu estou perdido. Porque eu vou achar que a vida é do berço ao túmulo, que só o que os meus 5 sentidos alcançam é o que é a verdade. Aí eu estou perdido. Porque se a vida fosse
apenas aquilo que eu vejo no espelho, coitado de nós. A vida seria horrível. A vida seria uma desgraça, porque nós perderíamos as pessoas. Quando elas desencarnassem, elas sumiriam das nossas vidas, a gente caminharia para a velhice, para a morte. Meu Deus, ia ser uma coisa terrível. A vida não teria muito sentido diante das desigualdades. Então, por que o homem sofre? O homem sofre por causa da ilusão. Qual é a ilusão? A ilusão é achar que a vida é só isso. E é exatamente por eu achar que a vida é só isso que eu me apego. Então, quando o Buda dizia que era a causa do sofrimento era o apego, é porque a ilusão gera o apego. Como eu penso que a vida é só material, eu me agarro nas coisas e não consigo me desprender delas. E existe um outro conjunto de textos sobre o Buda em que ele diz: a causa do sofrimento humano é uma só. A causa do sofrimento humano é o desconhecimento das leis espirituais. Aí chegamos no ponto nevrálgico. Por quê? Quando eu conheço as leis espirituais, eu sei que eu sou um espírito mortal. Quando eu não conheço, eu penso que eu sou matéria. Aí eu fico iludido. Como eu fico iludido, eu me apego. Então, as três são uma coisa só. Então, em síntese, qual é a causa do sofrimento humano? O desconhecimento das leis espirituais. Por eu desconhecer o que é a vida, o que é Deus, o que é o sentido de tudo, o que é a lei de causa e efeito, o que é a reencarnação, o sentido da evolução do homem, a razão do porquê que a vida é dessa forma, como eu não entendo nada disso, eu estou cativo na experiência material que eu tenho. Eu estou preso na ilusão de uma vida corporal e, por isso, apegado aos bens materiais. Estou preso porque não tenho conhecimento que liberta. Porque o conhecimento que liberta é o conhecimento espiritual. Mas ele sozinho, Moisés, ele não liberta ninguém. O conhecimento espiritual sozinho não liberta ninguém. Ele precisa ser colocado em prática, senão ele não serve para nada. Peguem o Livro dos Espíritos, questão 982 da obra. Pergunta Kardec aos espíritos: é necessário crer na manifestação dos espíritos e possuir fé espírita para garantir uma boa sorte no mundo espiritual? Ou seja, os espíritas vão ficar bem porque eles creem nos espíritos e creem na manifestação dos espíritos? E os espíritos respondem: não. Não é a crença que faz que fiquemos bem, mas é a prática do bem. A prática do bem que liberta a criatura. Mas a prática do bem, ela se torna muito mais fácil quando eu tenho o conhecimento espiritual. Se eu não tenho conhecimento espiritual, eu posso me iludir sobre as coisas, eu posso me enganar sobre o que seja importante, eu posso, inclusive, me vestir com a capa da soberba, achando que porque eu tenho um conhecimento espiritual, eu sou melhor do que os outros. Não é verdade. Não é o fato de termos mais conhecimento espiritual que nos determina sermos espíritos melhores do que outras pessoas. Não, não é verdade. O conhecimento espiritual ajuda, mas ele não determina. O que determina é a prática do bem. Então, nós temos duas asas para o desenvolvimento da criatura: a asa moral e a asa intelectual. Para desenvolver a asa moral, eu primeiro preciso desenvolver a asa intelectual. Primeiro esta intelectual, para depois vir a asa moral. A asa intelectual não são os livros, e não é o conhecimento espiritual, é a vivência do que se sabe, é viver o que eu já sei. Então, mesmo que eu não tenha participado da academia, não participei de academia, nunca fui um espírito que teve acesso a títulos de doutor, nada disso. Mas eu aprendi a ser humilde,
aprendi a respeitar os outros, eu aprendi a não fazer confusão, a cuidar da minha vida. Se eu conseguir, pela minha experiência, entender isso, nossa, essa experiência foi maravilhosa e me libertou do sofrimento, num grau até espírito benévolo. Me libertou até ali. Mais para cima não vai não, colega. Só vai até espírito benévolo. Do benévolo para cima, sem conhecimento técnico, a gente não consegue contribuir. Mas ser um espírito benévolo, nossa, é um negócio muito legal. Por quê? Porque eu vivi experiências, eu tive experiências na vida, compreendi as coisas, e quando eu compreendi, eu usei isso a meu benefício e dos outros. Joia! Um segundo nível de conhecimento intelectual é o conhecimento dos livros, é o conhecimento de ciências, de biologia, de física, química e até da ciência das religiões. Então, o conhecimento intelectual, o conhecimento que a ciência me dá, ele é muito bom, ele é muito bom. Mas também não determina que eu seja bom, porque eu posso ser um excelente conhecedor de biologia e ser cruel. Também não resolve. O terceiro tipo de conhecimento, que é o conhecimento espiritual, que a gente em doutrina espírita tem de sobra, o que é o espírito, para onde vamos após a morte, o que acontece com o espírito lá de lá, como é que se dá o mecanismo da mediunidade, como é que o espírito reencarna, como funciona a lei de causa e efeito, qual é o destino de todos nós. Meu Deus, a gente sabe tudo isso. Está tudo nas obras. Não temos dúvida sobre nada disso. Mas este conhecimento sozinho não resolve a questão da felicidade humana. Só vai resolver o problema da felicidade humana quando nós conjugarmos esse conhecimento com uma prática. E o Buda dizia, só que sem esse conhecimento não dá para ir. Então é um conhecimento essencial para libertar do sofrimento, para que eu me liberte do sofrimento. O primeiro caso, que é aquele conhecimento mais simples, não vai resolver tudo. Vai resolver algumas coisas. Os mais complexos não vai resolver. O segundo conhecimento, que é o conhecimento dos livros, não vai resolver. E o terceiro conhecimento, que é o conhecimento espiritual, resolverá se eu colocá-lo em prática. Então, para os graves problemas da alma, conflitos no lar, dores para o entendimento da vida, perdão para os inimigos, aceitação da realidade que eu tenho, eu preciso imperiosamente do conhecimento espiritual, porque se eu não souber que eu sou um espírito, se eu não souber que eu reencarno, se eu não souber da lei de causa e efeito, se eu não souber de nada disso, eu serei eternamente infeliz. Eu necessito desse conhecimento, mas colocando em prática essas verdades nas nossas vidas. É isso que vai promover em nós a libertação das nossas condições espirituais. Não é possível imaginar de outra forma. Indiscutivelmente, essa é a razão pela qual Buda, Krishna, Sócrates, Hermes, Orfeu, Pitágoras, todos trouxeram essas verdades, que era para calçar as verdades, para motivar o homem à mudança. E Jesus impregnou de amor sua mensagem. Ele tinha tanto amor que ele não precisou desses argumentos para que as pessoas fossem boas. Ele encharcou de amor o que ele fez, o que ele disse, que as pessoas, então, decidiram ser boas por aquilo que ele propôs. E essa é a proposta da doutrina espírita, que para que nos libertemos do sofrimento, a gente se aproprie de todo esse conhecimento espiritual e põe em prática. Porque só saber não vai resolver. Tem que entender que é assim e olhar as pessoas em casa e dizer, eu aceito você do jeito que você é. É olhar o filho difícil e dizer, você é a grande oportunidade que eu tenho para ser uma pessoa melhor. É nós conseguirmos reescrever a nossa história por entendermos o que verdadeiramente somos. Porque enquanto não compreendermos que somos almas transcendentes, nós vamos ficar em círculos andando sem conseguir alcançar a verdadeira felicidade. Conhecimento que liberta é o conhecimento espiritual aliado a uma intensa vivência do amor, como propôs Jesus.
Muito obrigado, Jorge. Muito, Obrigado. muito obrigado. Obrigado. Então, acho que a gente pode passar para as nossas perguntas. Ó, já temos mãos levantadas. Pode falar que o Jorge está te escutando. Acho que tu não vai. Acho que ele não está me vendo. Tu queres ir ali a Câmara da Família? Não. Eu tenho que me fazer ver para Aí, agora, Jorge, deixa eu só te fazer uma apresentação. que coisa maravilhosa, Jorge. Está me vendo? Agora está te vendo. Tô vendo. Tem que se apertar um pouquinho para aqui. Tem que se apertar um pouquinho para aqui. Que é para... Olha, Olha ali. do Rio de Janeiro. Dona Eunice, olha ali. Na tela. Estão vendo? Está me vendo? Brasileira do Rio de Janeiro, em Portugal há 32 anos. Meu Deus! Mas, olha, a Sâmia não vai ficar com ciúmes. Eu sou apaixonada pelas suas palestras. Meu Deus! Não perco quase nenhuma, entende? Não vejo muito bem o Pinga Fogo, porque pela horários. O Pinga Fogo é às 9 lá e às vezes aqui é 1 da manhã. Não é? Então, não vejo. Mas meus parabéns. Palestra espetacular, linda. Grande satisfação em tê-lo aqui mesmo na tela. Muito obrigada. Muito obrigado também. Mais alguém? Alguma pergunta? Estejam à vontade. Aproveitem. Aproveite e já ela rápido. Por favor. Não é todos os dias. Eu queria perguntar ao Jorge. Primeiro, gostei muito da palestra, porque faz sair da zona. Gostei muito da palestra, porque faz sair da nossa zona de conforto. Pensar realmente que, ainda mais sendo espírita, porque a pessoa conhece a letra, mas que de facto até viver ainda custa muito. Mas queria perguntar se essa vivência que o Jorge fala é aquilo que também se ensina agora como inteligência emocional. Ou se essa inteligência emocional ainda não é essa vivência, ou é um primeiro passo para essa vivência. Obrigada. A inteligência emocional é fruto do primeiro conhecimento. Porque para ter inteligência emocional, eu não preciso sentar num banco de escola. E eu não preciso conhecer das leis espirituais. Basta que eu seja uma pessoa que aprenda a ser bom, a ser paciente. A inteligência emocional é o primeiro dos estágios. É a decorrência das experiências e o aproveitamento delas. Obrigado, Jorge. Mais alguém? Perguntas? Olha, estão todos muito esclarecidos, Jorge, viu? Vou começar a fazer pergunta para eles. Então, mas é uma linha de raciocínio que eu acho que a gente não vê todo dia, claro, né? E para mim foi muito pouco usual. Essa linha de raciocínio que você apresentou é reveladora, mas não é exatamente o tipo de coisa que a gente depare quando vira uma esquina, né? Então, muito obrigado mesmo por ter nos esclarecido, por ter nos trazido todo esse conhecimento. Vocês têm certeza que ninguém mais tem nenhuma... Ninguém quer perguntar nada. Bom, eu acho que a gente pode passar, então, para o Capinha vai fazer aqui os avisos da noite, rapidamente, e aí depois tu faz a nossa oração final, Jorge, pode ser? Posso fazer, sim.
Então, o José Capinha vai agora nos brindar com os breves. Pronto, já está ele aqui. Precisa de luz. Não, olha, isto é letras grandes. Ora, temos aqui uns pequenos avisos que é hábito já nós darmos nesta altura. Portanto, o livro que está a sorteio este mês é a Terapêutica do Perdão. É uma rifazinha que se compra lá fora na mesa, custa 50 cêntimos, é para a ajuda das despesas da casa. Portanto, quem quiser adquirir é a Terapeuta do Perdão. Nós continuamos à terça-feira a fazer oração pelo planeta, por nós e por quem conosco mora ou que nós temos convivência. Portanto, às 9h, todas as terças-feiras, é importante a nossa vibração em conjunto, atendendo a que todos nós somos sofredores, todos nós temos pessoas da família com doenças e o planeta é aquele que está mais doente ainda. Portanto, convém nós fazermos, e quanto maior for a vibração, maior é a energia que é canalizada pelos benfeitores espirituais. Vamos ter, no próximo dia 18 aqui, um seminário, dia 18 de janeiro, um seminário pelo Pedro Camilo, com o tema Prática Mediúnica. No dia 14 de fevereiro vamos ter aqui o Dr. Durgante, também com uma palestra através da tela. Vamos ter o André Vilar no dia 25 de abril e pelo meio vamos tendo os palestrantes da casa. Portanto, era isto que tinha, estes avisos que tinha para hoje. Agora, a seguir, o nosso convidado, Jorge Alahara, vai nos fazer a meditação final e um passo coletivo, e depois, a seguir, nós vamos ter uma pequena reunião só de médiuns. Amanhã é para avisar que amanhã às 15h estamos aqui para a continuação do estudo mediúnico. Quem está no estudo mediúnico, não se esqueça que amanhã estamos aqui. Portanto, boa noite a todos, bem-ajam, e para a semana cá temos de novo com uma nova etapa. A palavra é tua, Jorge. Vamos orar, então. Querido Senhor das nossas vidas, derrama teu amor sobre as nossas almas padecentes, nos permitindo perceber a extensão da tua misericórdia, que nos concedeu o corpo que vestimos, a família na qual renascemos, e as experiências em sociedade que tu nos deste na atual existência. Dá-nos a compreensão espiritual do que verdadeiramente somos, da compreensão dilatada que somos espíritos imortais, para que o teu amor, Senhor, liberte as nossas almas do sofrimento, para que as tuas luzes nos ajudem a decifrar os enigmas das nossas vidas e que os nossos corações, identificando a razão profunda das nossas dores e nos fazendo perceber o que tu queres de nós, nos mobilize, Senhor, no sentido da nossa libertação verdadeira. Ajuda-nos nesse propósito, porque não suportamos mais ser quem somos. Não suportamos mais, Senhor, as nossas histórias de vida marcadas pela indiferença, pela mágoa, pelo ressentimento e também com as feridas do ódio. Nós queremos ser felizes e por isso te pedimos que tu nos ajudes para que os nossos corações se libertem de tudo isso e as nossas almas consigam verdadeiramente se movimentar na perspectiva das nossas existências
facilitando com que consigamos viver de verdade tudo aquilo que sabemos. Protege-nos assim nesse objetivo, abençoando também todos os lares da terra, recolhendo as lágrimas de todas as mães que padecem da ausência de seus filhos. Todos aqueles que lamentam a sua falta de saúde num leito e que lhes falta o conhecimento espiritual. E toca o coração dos que ainda estão endurecidos no propósito de não amar, porque desconhecem o sentido que tu nos ofereceste. É por isso, Senhor, que nós te rendemos graças e te pedimos que nos protejas, para que saibamos dar bom uso de tudo aquilo que tu nos ofereceste e consigamos nesta existência dar o salto que tu esperas, transformando as nossas vidas em um hino de gratidão por tudo aquilo que tens feito por nós. Obrigado, assim, por tudo, Senhor, que nos guarda na tua paz, hoje e sempre. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Jorge. Pergunta quando ele vem. Ó, a Lenice está perguntando quando que tu vens a Portugal. Não tenho perspectiva de ir. É muito distante para mim, muito longe. Muito longe. São 10 horas só de avião. Não, a questão não é o tempo, não. Uma vez eu fiz uma conta. Eu fiz uma conta uma vez, numa viagem internacional, saía $2 cada minuto que eu falasse. Achei caro demais. Achei caro demais. Não dá, é caro demais. O que eu falo em um minuto é muito mais barato que $2, muito, muito caro. Vamos fazendo live que sai barato e a gente faz a mesma coisa sem dar custo para ninguém. E não joga. E ainda ficamos assim. Bom, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Eu tenho certeza que nós estamos todos com o coração cheio de alegria. Receba todas as nossas boas vibrações no nosso aplauso também. Muito obrigado, Jorge. Nos vemos na próxima oportunidade. Do fundo do nosso coração. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau.